estranha senhora do bairro. As aparições em ruas e estradas desertas são experiências intrigantes e muitas vezes arrepiantes. O mundo das aparições e fantasmas sempre fascinou e assustou as pessoas ao longo da história. Encontro com essas figuras misteriosas podem ocorrer em diversas situações e locais, mas quando acontecem nas ruas e estradas desertas durante a noite, a sensação de medo e desconforto é bem ampliada. Muitas vezes essas aparições são descritas como figuras pálidas, de forma incomum ou mesmo antiquada. Elas podem aparecer vagas, embaçadas ou até mesmo transparentes. Alguns relatos descrevem essas figuras como se movendo silenciosamente, enquanto outros mencionam passos arrastados ou um ar de tristeza ao seu redor. Acredita-se que essas aparições possam ser manifestações de espíritos ou almas presas que ainda vagam pela terra por algum motivo desconhecido. Alguns chegam a acreditar que esses espíritos podem estar em busca de redenção, tentando transmitir uma mensagem ou resolver assuntos inacabados antes de seguir em frente. A sensação de se deparar com algo além da compreensão humana, especialmente quando se está sozinho e vulnerável na rua, pode abalar a percepção da realidade e levantar questões sobre a existência de um mundo além do nosso. Essas histórias e relatos persistem, proporcionando uma janela para o desconhecido e nos lembrando que há muito mais no mundo do que podemos compreender. Boa noite a todos. Eu me chamo Caleb Lima. Eu moro em Manaus, no estado do Amazonas. O relato que eu irei compartilhar com vocês se passou no ano de 2015, mas eu irei voltar um pouco antes, no ano de 2005, para poder narrar a história do local onde o foco aconteceu. Hoje eu tenho 28 anos de idade e trabalho como segurança patrimonial, mas no ano do acontecido, eu trabalhava em uma oficina como mecânico. Em 2005 eu tinha 7 anos de idade e morava em um bairro chamado Santo Agostinho. Hoje em dia, esse bairro é muito conhecido aqui na cidade por ser muito perigoso, mas naquele ano não era tanto. Eu ouvia histórias contadas pelos jovens do bairro que saíam durante a noite sobre uma rua que havia no bairro conhecida como Tectoy, nome dado pelos moradores. Essa rua dava acesso à rua de trás e esses jovens contavam que durante a noite todas as pessoas que passavam por aquela rua saíam correndo por causa de aparições e fantasmas, o que fazia com que ninguém tivesse coragem de passar por lá durante a noite. Eu sempre fui uma criança que não tinha medo dessas coisas, tanto que eu tinha um amigo que se chamava Iago e nós sempre brincávamos nessa rua. Mas não sei por que eu não acreditava nessas histórias. Eu morava com a minha mãe e o meu pai e mais 2 irmãs. Já esse meu amigo tinha uma família bem grande e morava atrás da minha casa. No terreno que separava nossas casas, havia um matagal enorme, onde nós sempre brincávamos e também onde sempre tínhamos a impressão de que havia alguém nos observando. Dizem os antigos moradores que naquele lugar, antes de ser um bairro, era uma invasão de terras nos anos 70. Antes disso, a área era ocupada por vários sítios. Bom, meus amigos, essa é a história do local. Agora vamos voltar para o ano de 2015, o ano em que o fato ocorreu. Eu já tinha os meus 19 anos e, como eu citei no início do relato, eu trabalhava em uma oficina mecânica que ficava em um bairro distante do bairro onde eu morava. O meu dia de trabalho havia sido muito cansativo e no final do expediente eu estava doido para ir para casa descansar. Mas justo naquele dia eu estava sem dinheiro para a condução e tive que voltar a pé para casa.
Eu fazia o trajeto normalmente até que me aproximei da rua Tectoy. Eu precisava passar por essa rua porque eu havia me mudado há pouco tempo para uma casa que ficava na rua de trás, devido à separação dos meus pais. Eram por volta das 7h30 da noite e já estava bem escuro. Essa rua era muito mal iluminada, havia apenas um poste de luz que ficava bem no meio da rua e que, claro, eu fazia o papel de deixá-la iluminada por completo. Assim que eu entrei naquela rua, eu senti um clima estranho e logo senti um frio tomar conta da minha espinha. Mas eu continuei andando e ao chegar no meio da rua, eu avistei uma senhora que aparentava ter seus 60 a 70 anos de idade. Ela estava usando um vestido branco e sandálias nos pés. Eu juro que me senti mais seguro com a presença dela ali e não parei de caminhar. Foi quando eu ouvi a voz dela me chamando. Ô, meu jovem, vem aqui. Eu me virei e perguntei se era comigo mesmo que ela estava falando e ela respondeu que sim. Ela me deu boa noite e me perguntou se eu poderia acompanhá-la até o final da rua. Eu disse que lógico, sem problema, pois eu também estava indo para lá. No caminho fomos conversando sobre várias coisas e ela me perguntou se eu não tinha medo de andar naquela rua naquela hora. Eu respondi que sim e que eu ficava bem receoso, mas que eu precisava enfrentar os meus medos se eu quisesse chegar em minha casa. À medida que conversávamos, percebi que o trajeto nunca chegava ao fim, mas mesmo assim continuei andando, pois essa impressão poderia ser coisa da minha cabeça. Enfim, como eu estava exausto por causa do trabalho, andava sempre de cabeça baixa e não olhava diretamente para ela, apenas via os seus pés enquanto caminhávamos lado a lado, até que chegamos ao final da rua. Paramos na calçada e ela me perguntou se eu poderia, por favor, ajudá-la a atravessar a rua. Eu, claro, disse que sim, sem problemas. A rua estava muito movimentada, com muitos carros cruzando a pista, mas conseguimos atravessar rapidamente. Assim que alcançamos a calçada, eu olhei para o lado para me despedir e segui o meu caminho. Mas a senhora simplesmente não estava mais lá. Amigos, ela havia desaparecido do nada. Na hora passou pela minha cabeça que ela deveria ter ficado para trás, mas eu olhei em todas as direções e não a vi em lugar nenhum. Eu fiquei cerca de uns 10 minutos parado na calçada, tentando entender o que raios havia acontecido, até que eu resolvi seguir o meu caminho. Chegando em casa, eu não comentei com ninguém e passei a noite em claro tentando compreender o que havia acontecido. Passaram-se 2 dias. Foi quando resolvi voltar pelo mesmo caminho, mas nunca mais eu vi aquela senhora novamente. Na semana seguinte, eu vi estampada na primeira página do jornal da cidade a história de uma senhora que, após ter tido dada como desaparecida há quase 3 semanas, havia sido encontrada morta sozinha em casa, por conta de um pico de pressão tão repentino que nem deu tempo a ela de buscar o seu remédio. Pela foto publicada no jornal, eu a reconheci na hora. Era a mesma senhora que havia me acompanhado naquela noite e que conversou comigo por um bom tempo naquela rua tão sinistra. Amigos, eu não vou mentir. Enquanto eu escrevia esse relato para o canal, eu ficava todo arrepiado, só de pensar na hipótese de um dia eu ter que encontrá-la novamente. Boa noite. O tio Zeca e o horror na mata. Boa noite. Eu me chamo Antônio, eu tenho 27 anos de idade. Eu quero contar um relato incrível sobre uma criatura que não é muito falada aqui no Brasil, mas é conhecida em alguns lugares do mundo como o Pé Grande. Por aqui, essa criatura é chamada de Mapinguari. Quem teve o encontro com essa criatura foi o meu tio chamado Zeca,
Hoje ele tem 58 anos de idade e jura que se deparou com uma dessas bestas há quase 30 anos atrás. Conhecendo meu tio, eu sei que o que ele contou é verdade, pois carrega marcas físicas incuráveis até os dias de hoje. Depois de ouvir tantas vezes a sua história apavorante, resolvi compartilhá-la com mais pessoas. Enfim, vamos à história do meu tio. Os fatos ocorreram no ano de 1997. Naquela época, eu ainda era uma criança. O meu tio tinha por volta dos seus 29 anos de idade e morava no interior de Goiás. Bom, prefiro não mencionar o nome da cidade, pois ele ainda mora por lá e é relativamente conhecido na região, já que tem uma loja de materiais de construção, na verdade, a única da cidade. O tio Zeca é daqueles homens meio rudes, de outra época. Um homem teimoso que sempre acha que tem razão. O típico homem do campo, bruto, mas honesto e boa gente. Ele nunca foi de acreditar em crendices, mesmo frequentando a igreja, não era de exaltar sua fé para os outros, guardava para si, nunca deu muita bola para coisas sobrenaturais, mas aquele ano ele teve um encontro com um inacreditável e muitas das suas crenças mudaram por completo. Na região onde ele morava, já se falava sobre animais desaparecendo e até sobre um peão que sumiu sem deixar vestígios. A polícia nunca deu muita importância ao caso, dizendo que ele apenas tinha ido embora da cidade, mas as circunstâncias eram estranhas. Ele desapareceu do nada, deixando roupas, objetos pessoais e até documentos para trás. Diante do descaso das autoridades, o que infelizmente não é surpresa para ninguém, a própria população local passou a organizar buscas na região 1 ou 2 vezes por semana. Em um desses dias, o meu tio estava no mercadinho da cidade comprando algumas coisas para casa, quando ouviu o dono conversando com um dos rapazes que participava das buscas. O rapaz dizia ter visto algo estranho no matagal, um bicho grande, com mais ou menos uns 2 metros de altura, que andava como um homem e se esgueirava no meio da mata escura. O dono da vendinha comentou que poderia ser o tal do pé grande, ou até, quem sabe, como é muito conhecido aqui no Brasil, o mapinguari. Quando viu aquilo, meu tio caiu na gargalhada, sem conseguir se segurar. Os dois viraram para ele e não gostaram muito da reação. Então o rapaz olhou para o meu tio e disse que, se por acaso ele achava tanta graça, deveria ir junto na próxima expedição, até mesmo para tentar encontrar o peão desaparecido. Ainda com um sorriso irônico, o meu tio respondeu que iria sem problemas. Para ele, não existia bicho nenhum, era só uma história para assustar crianças. Ele já tinha passado dessa fase há muitos anos. O rapaz então disse que o grupo sairia no fim de semana seguinte, junto com mais 4 homens. Foi naquele fim de semana que o meu tio conheceu o que realmente é um inferno. Quando o sábado chegou, ele se preparou para acompanhar o grupo na mata da região. Avisou a minha tia que sairia para ajudar nas buscas pelo tal peão desaparecido. Ela não gostou muito da ideia, achou perigoso, ainda mais por conta das histórias que circulavam. Mas como era de se esperar, ele não deu ouvidos, afinal, já tinha se comprometido em ajudar. Quando foi por volta das 8 horas da noite, o rapaz, que eu irei chamar de Genilson, apareceu na porta do meu tio para buscá-lo. Eles foram ao encontro dos outros homens. O meu tio levou consigo uma espingarda velha, herança do meu avô. Todos estavam armados, mas nem todos com armas de fogo. Alguns carregavam apenas facões e foices. O grupo se reuniu na entrada de uma clareira na mata e seguiu por uma trilha.
A princípio o clima era de descontração. O meu tio achou até estranho, pois imaginava que todos estivessem preocupados com o homem desaparecido, mas na realidade, aquelas buscas pareciam mais uma desculpa para beber cerveja entre amigos. Mesmo assim, ele permaneceu atento, caminhando um pouco mais atrás e observando ao redor. Então foi por volta das 10 horas da noite que começaram a ouvir barulhos estranhos, passos no meio da mata. Na mesma hora todos pararam de conversar. O meu tio sinalizou para que ficasse em silêncio. Os passos pareciam se aproximar lentamente. Um dos homens saiu um pouco da trilha e iluminou a mata com a lanterna. Foi quando de repente ele soltou um berro e deixou a lanterna cair no chão. Assustados, todos se viraram e apontaram suas lanternas na mesma direção. O meu tio se aproximou e então todos viram as folhas e os arbustos começarem a se mexer, como se algo muito grande estivesse passando por eles. Naquele momento, o meu tio sussurrou que poderia ser apenas algum animal selvagem vagando por ali, mas ninguém disse nada, apenas observaram. Após cerca de uns 3 minutos, os movimentos na vegetação cessaram, os passos pararam. Genilson sugeriu que seguissem o rastro. Se fosse algum animal selvagem, poderia representar um perigo para as fazendas da região. O melhor seria dar cabo da criatura antes que causasse estragos. Foi então que meu tio e os outros 4 homens começaram a seguir pelo local onde haviam visto as folhas se mexerem. Foi aí que se depararam com algo bem assustador. No chão haviam pegadas enormes, pareciam pés humanos, porém muito maiores do que os de uma pessoa normal. Naquele momento, um deles se virou bem sério e disse que era uma pegada de mapinguari. O meu tio continuou incrédulo. Naquela altura, já estava pensando que se tratava de uma pegadinha deles para assustá-lo. Sem dar muita atenção, ele foi andando e seguindo as pegadas no chão, enquanto os outros ficaram um pouco para trás. Esse foi um erro que quase custou a sua vida. De onde estava, ainda podia ver as lanternas dos outros homens a uns 5 metros de distância, quando percebeu uma movimentação do lado esquerdo atrás de uma árvore. Rapidamente o meu tio iluminou o lugar e viu a silhueta grande e escura de algo tentando se esconder. O meu tio conta que nessa hora sentiu um gelo na espinha. Em seguida começou a ouvir ruídos como se um bicho estivesse arranhando a árvore, acompanhados de um som de gruído bem estranho. Era como se algo estivesse ofegante. Naquele momento ele já estava muito assustado e tentou acenar para os outros homens e chamá-los, mas eles estavam distraídos, olhando para uma outra direção e discutindo para onde iriam a seguir. Foi então que meu tio viu um braço longo e forte sair dos arbustos e agarrar sua perna de forma violenta. No mesmo instante, ele se desequilibrou e caiu no chão, soltando um berro alto. Ele viu rapidamente a silhueta da criatura se erguer no meio da mata e sair correndo para o outro lado. Já os outros rapazes apareceram correndo e perceberam que as folhas e arbustos estavam se movendo freneticamente. O meu tio, caído no chão, só então notou que havia uma mancha vermelha em sua calça. Genilson, um dos homens do grupo, percebeu o ferimento e alertou meu tio, que até então nem tinha notado que havia sido cortado. Ao levantar a barra da calça, viu um corte feio, mas devido à adrenalina nem estava sentindo dor. Ele rasgou um pedaço da calça e amarrou em volta do ferimento. Depois se levantou e insistiu que deveriam continuar atrás daquela coisa, pois não era um animal qualquer. O Genilson se virou e perguntou o que ele tinha visto. O meu tio olhou sério, mas sem jeito, e concordou que eles estavam certos. Aquela coisa era realmente um mapinguari. Eles seguiram atentos a todos os ruídos.
Foi então que um deles encontrou um rastro que parecia ser da criatura. No caminho perceberam a presença de alguns animais mortos, um coelho, alguns ratos, mas quando encontraram os restos de um bezerro, logo perceberam que a situação era muito mais séria do que parecia ser. Já estava ficando tarde, mas eles continuaram seguindo a trilha deixada pela criatura. Foi então que viram um emaranhado de galhos e folhas perto de uma clareira no meio do mato. Segundo meu tio, aquilo parecia uma espécie de ninho, mas muito grande. O lugar estava num silêncio absoluto, sem os sons típicos da mata, nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum outro bicho. Aquela ausência de som criou um clima de tensão que tomou conta de todos. Eles se aproximaram do ninho, apontando as suas armas e lanternas. Segundo meu tio, eles queriam pôr um fim naquilo tudo, pois acreditavam que aquela criatura era a responsável pelos ataques aos animais da região e possivelmente pelo desaparecimento de um peão. Foi aí que do nada ouviram um som de madeira se partindo atrás deles, seguido por um rosnado alto. Ao se virarem, viram aquela coisa de pé encarando-os de forma diabólica. Segundo meu tio, a criatura tinha um corpo que lembrava um homem, porém muito mais forte e grande. Os seus braços eram desproporcionais ao corpo, as suas pernas pareciam um pouco mais curtas. Para simplificar, o meu tio descreveu a criatura como uma mistura de urso e orangotango. Só de imaginar algo assim já dá um arrepio na espinha. Genilson, por sua vez, gritou para o meu tio mirar e atirar. Tremendo, ele tentou, mas acabou errando, acertando o chão próximo ao pé da criatura. A besta deu um passo para o lado e em seguida partiu para cima deles, correndo feito um homem. O meu tio conta que se jogou no chão e rolou, batendo as costas em uma pedra e soltando um grito de dor. Então ele viu Genilson ser atingido no peito por um golpe que o lançou a uns 5 metros de distância. Aquela criatura estava com certeza enfurecida. Ela soltava berros e se debatia. Um dos rapazes, ao ver aquelas atrocidades, não perdeu tempo. Correu mata dentro, enquanto o outro levou um golpe no rosto que caiu no chão sem se mover mais. O meu tio, tentando se manter em silêncio, pegou a sua arma lentamente para não chamar a atenção da criatura, mas ela se aproximou de onde o Genilson estava caído no chão. Ela se abaixou e começou a golpeá-lo violentamente. O meu tio diz que jamais esqueceu o som dos ossos se quebrando enquanto aquela besta desferia seus ataques brutais. Ainda tremendo, ele apontou a espingarda e deu um único disparo acertando o braço da criatura. O bicho soltou um berro alto e agudo, virou-se para o meu tio e avançou com tudo em sua direção. Naquele instante, ele pensou que seria o seu fim. Fechou os olhos e começou a gritar, sentindo o chão tremer com as pesadas da criatura e o vento em seu rosto. Mas ao abrir os olhos, viu a silhueta da criatura se afastando e sumindo mata dentro. Ele se deitou nas folhas secas e começou a gritar por ajuda. Mal conseguia se mexer e percebeu que não sentia suas pernas. Quase 1 hora depois, no meio da escuridão, ele viu flashes de luz. Era o rapaz que havia fugido. Agora ele estava acompanhado de mais alguns homens e 2 policiais da cidade. Ao chegarem, ficaram chocados com a cena. Genilson e o outro rapaz, infelizmente, não sobreviveram. O meu tio estava gravemente ferido. Ele foi levado ao hospital, onde passou por exames e uma cirurgia na coluna. Infelizmente, ele ficou paralítico. Durante a fuga da criatura, ao se jogar no chão e bater as costas na pedra, fraturou a espinha. Ele sobreviveu, mas nunca mais caminhou. Para a polícia, foi dito que eles haviam sido atacados por uma onça, mas haviam evidências que levantavam muitas dúvidas. Como era um caso difícil de explicar e a verdade dificilmente seria compreendida, as autoridades deixaram passar a versão do ataque de onça. Ainda no hospital,
O meu tio soube que a polícia encontrou o peão desaparecido. O corpo já em avançado estado de decomposição e com alguns membros faltando, ele só pôde ser identificado pelas roupas. O meu tio sobreviveu a essa experiência aterrorizante, mas ficou marcado para sempre, tanto física quanto psicologicamente. Ele teve que abandonar tudo o que amava fazer, mas seguiu em frente. Conseguiu abrir um negócio, uma loja de materiais de construção e manteve uma vida estável ao lado da sua esposa. Infelizmente não puderam ter filhos devido à sua condição, mas permaneceram juntos até os dias de hoje. Enfim, esse é o impressionante relato do meu tio, que quase perdeu a sua vida enfrentando uma criatura que muitas pessoas acreditam não existir. Sempre que o visito, eu peço que ele conte essa história e acho fascinante como ele repete cada detalhe com precisão. Mas ao terminar, os seus olhos sempre ficam marejados, algo que ele tenta disfarçar discretamente, sentado em sua cadeira de rodas. Eu acredito nessa história. Acho que essa criatura chamada Mapinguari realmente existe, assim como os lobisomens. São tantas histórias e causos contados em cidades do interior e vilarejos que não há como duvidar da existência dessas criaturas, por mais fantásticas que elas pareçam ser. Boa noite. O que me esperava na estrada? Boa noite, amigos do canal. O meu nome é Rogério e sou da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Eu venho hoje compartilhar com vocês um fato muito estranho que aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma cidade vizinha e que precisava me deslocar por uma estrada muitas vezes tarde da noite. Eu já estava bem acostumado com esse trajeto, pois eu já trabalhava há quase 2 anos nessa empresa. Então, eu tenho certeza de que não peguei nenhuma estrada errada e nem errei o meu trajeto indo parar em algum outro lugar estranho, diferente do que eu já estava acostumado. Bem, meus amigos, eu trabalhava dirigindo sozinho em uma noite escura e tranquila. A estrada à minha frente se estendia em um vazio escuro, com apenas os faróis do meu carro iluminando todo o trajeto. A sensação de solidão era tangível e uma leve neblina começava a se formar, criando assim uma atmosfera misteriosa. Eu diminuí a velocidade do carro, pois a visibilidade naquele trecho havia ficado bem comprometida, e mesmo com os faróis altos, estava muito difícil enxergar o caminho à frente. Foi nesse momento que eu comecei a sentir uma sensação de desconforto, como se eu estivesse sendo observado de alguma forma. Eu olhei para o espelho retrovisor, mas não havia nada além da escuridão seguindo o meu veículo. Eu procurei esquecer aquela sensação estranha e continuei dirigindo, sempre prestando muita atenção à estrada, que já começava a ficar mais visível devido à neblina que começava a se dissipar. Foi aí que eu vi algo no canto dos meus olhos, uma figura vaga, embaçada, indistinta, que parecia estar se aproximando rapidamente pela janela do lado do motorista. Eu olhei para o lado e o meu coração acelerou de repente quando eu vi uma aparição diante de mim, flutuando ao lado da janela na mesma velocidade do carro. E mesmo eu acelerando, ela parecia estar sempre ali e eu não conseguia deixá-la para trás. Era uma figura pálida, vestida com roupas estranhas. Os seus olhos brilhavam de um jeito sobrenatural, emitindo uma luz suave e bem ameaçadora. Eu senti um arrepio percorrer toda a minha espinha, enquanto os seus lábios se abriam lentamente, revelando assim um sorriso macabro. Um misto de medo e curiosidade me dominou, e por um breve momento nossos olhos se encontraram. O tempo pareceu congelar, enquanto eu tentava processar o que estava de fato acontecendo. Aquela aparição estendeu a mão em minha direção, como se estivesse me pedindo ajuda, mas havia algo bem sinistro em seu olhar. A minha maior preocupação não era desviar minha atenção da estrada. Aquela aparição, apesar de bastante assustadora,
Era fascinante. Eu tentava ao máximo manter os meus olhos na estrada, com medo até de invadir a pista contrária e assim acabar infelizmente provocando algum acidente. Parar ali naquele lugar deserto e escuro também não era uma opção. Então tudo que eu podia fazer era continuar dirigindo e pedindo a Deus que me protegesse daquela criatura macabra que por algum motivo estava me perseguindo naquela noite. Com meu coração martelando no peito, tomei a decisão impulsiva e acelerei ainda mais o meu carro. Eu rezei baixinho o Pai Nosso e um Ave Maria pedindo proteção, e nessa hora eu só conseguia pensar no meu filho que ainda era um bebê e que estava me esperando em casa. Em situações extremas como essa, eu acredito que a primeira coisa que pensamos é na nossa família e nas pessoas que amamos. Sinceramente falando, eu não estava preocupado comigo, com a minha segurança. Eu só pensava na falta que eu poderia fazer ao meu filho, caso alguma coisa me acontecesse. Foi nessa hora que, então, eu olhei para a foto dele que eu sempre levava no painel e gritei bem alto: "Meu filho, eu te amo!" Amigos, aquela aparição desapareceu rapidamente, sendo engolida pela escuridão e deixando para trás apenas uma sensação de inquietação e angústia que ainda me acompanhou por algum tempo enquanto eu continuava a dirigir. Gradualmente, eu fui sendo tomado por uma sensação de alívio ao me distanciar daquele encontro sobrenatural e comecei a chorar olhando a foto do meu pequeno príncipe de apenas um aninho que estava me esperando chegar em casa. Eu agradeci muito a Deus e a Nossa Senhora por ter me afastado daquela coisa maligna que me perseguia, mesmo sem ter certeza se ela me faria algum mal ou se apenas estava pedindo ajuda. Eu cheguei em casa completamente aterrorizado e muito perturbado por aquela experiência. A primeira coisa que eu fiz foi ir até o quarto ver o meu filho, que já estava dormindo no bercinho, mas que mesmo assim eu o tomei nos meus braços e o abracei, dizendo o tempo todo que eu o amava mais que tudo na minha vida. Eu passei horas virando a minha mente, tentando encontrar alguma explicação racional para o que havia acontecido comigo. Talvez tenha sido apenas uma ilusão ou alguma coisa que a minha mente cansada havia me pregado. Na verdade é que eu nunca irei saber, mas no fundo, uma parte de mim sabia que algo inexplicável havia ocorrido naquela noite solitária naquela estrada. Eu não consegui explicar completamente o que eu havia visto ou sentido, mas essa experiência permaneceu comigo, assombrando os meus pensamentos e me fazendo questionar a existência de forças muito além de toda a nossa compreensão. Boa noite.